O nobre deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, me dirijo com um tanto de comoção no coração e, ao mesmo tempo, aliado à grande responsabilidade que já me foi delegada pelo povo mineiro 3 vezes, para falar de um tema que eu nunca gostaria de ocupar essa tribuna do Congresso Nacional para falar desse tema, que é a tragédia, o crime que aconteceu em Brumadinho. Quero começar fazendo uma reverência ao grito dos que não foram encontrados. Hoje, já mais de 5 meses, ainda nós temos 23 pessoas que estão desaparecidas debaixo da lama do crime e da tragédia de Brumadinho. Mas 246, nós já temos certeza que suas vidas foram ceifadas pela irresponsabilidade, pela ganância do dinheiro e do poder. Por isso, esse meu pronunciamento, que eu nunca gostaria de fazê-lo, queria falar de temas positivos, importantes, como a agricultura familiar, a extensão rural, outros pontos fundamentais da sustentabilidade ambiental, que são pautas que me trouxeram para esse congresso. Mas não pude furtar a responsabilidade de mineiro e de brasileiro, mas especialmente de cidadão, de cumprir esse papel. Assim que aconteceu a tragédia, imediatamente nós propusemos a criação de uma comissão com mais 35 deputados federais para acompanhar a tragédia e o crime de Brumadinho. Nós estabelecemos um marco de que a mineração do Brasil Colônia até Mariana e Brumadinho nunca mais pode acontecer. Nós trabalhamos muito nesta comissão. Foram tempos de escutatória, tempos de sofrimento, de ouvir as pessoas para construir um futuro diferente. A mineração ela é muito importante para o Brasil. O meu estado leva na sua gênese, na sua origem, no seu nome e também em todas as etapas do nosso desenvolvimento, a mineração no seu próprio nome. E agora nós sabemos que temos que construir uma mineração responsável e sustentável. Ela é importantíssima, mas não pode ser uma ameaça à vida e nem também ao meio ambiente. Essa comissão, ela cumpriu um papel fundamental, primeiro de dar voz aos atingidos, às famílias das vítimas, já que de Mariana até Brumadinho, nem uma ação, nem uma proposição foi aprovada nessa casa. E pior ainda, o sentimento de impunidade, ele consegue se espraiar por todos nós mineiros, mas especialmente ali do Vale do Rio Doce, foi onde a lama do crime de Mariana desceu até o mar. Essa comissão, além de dar voz aos atingidos, também nós estamos fiscalizando cada passo, cada detalhe das investigações. E destaco aqui o trabalho heróico do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do voluntariado, do Ministério Público, da Defensoria do Estado e da União, e especialmente também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da Câmara Municipal, mas especialmente a solidariedade dos brasileiros que se colocaram todos à disposição naquele momento de tristeza. Estamos acompanhando. Não abrimos mão de que a CPI, que eu tenho a honra de estar como vice-presidente, ela possa chegar junto com os organismos de fiscalização, de apuração, como a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, para que os culpados sejam punidos de forma exemplar. Mas também cumprir o nosso papel do parlamento. Falava no início de que o Brasil tem muitas pautas importantes. Concordo que tem pautas importantes, mas coloquei no nosso mandato, com mais 35 colegas parlamentares, que se não for prioridade, mudar esse retrato que fica triste na parede da história brasileira, dessa vergonha do crime de Brumadinho e de Mariana, não teria outra pauta importante para discutirmos aqui nessa casa. E qual que é o nosso papel? Construir uma nova legislação. E assim fizemos. Realizamos 12 audiências públicas aqui nessa casa, algumas com 6 horas de duração, ouvindo as famílias dos atingidos, as famílias das vítimas, técnicos do Brasil e de diversos outros países, das universidades, das prefeituras, dos movimentos. Estivemos pessoalmente com os meus colegas parlamentares, vendo a tragédia de perto,
falei algumas vezes, e está aqui meu colega da comissão que relatou um dos nossos projetos, deputado André Janones, de Minas Gerais. Se alguém não sentiu o cheiro da morte, nós podemos sentir aquela tristeza, aquele cheiro da impunidade, da lama, especialmente do grito daqueles que não foram encontrados. Recebi tristemente um presente lá. Uma criança de 7 anos que a tia me trouxe mostrando um desenho que ela havia feito na escola. Um helicóptero com aquela bolsa que buscava ali os corpos dos que foram encontrados. Sabe qual que era o sonho da criança? É o sonho dela? Que o avôzinho dele fosse encontrado ali naquele grito dos que estavam e alguns estão desaparecidos. É muito triste ver isso. Por isso, a nossa responsabilidade de ouvir, teve dias de mais de 80 pessoas usaram da palavra para falar os seus anseios. E o diagnóstico é um diagnóstico triste, um diagnóstico do colapso do sistema de exploração mineral no Brasil, um colapso nas tecnologias de exploração, um colapso na legislação brasileira, um colapso na estrutura estatal da Agência Nacional de Mineração, que não tem técnicos, não tem recursos, ela tem apenas a sua criação, mas não foi dada ali a missão principal, que é repassar os recursos para que ela possa cumprir seu papel fundamental. Na relação promíscua entre as mineradoras e as empresas do monitoramento, nos estudos para diversificar a atividade econômica, quase 2.000 municípios brasileiros têm a minerodependência. O dia que a mineração acaba, fica aquela cratera e não sabe quem cuida daquilo. E nós não conseguimos naqueles municípios desenvolver as atividades do turismo rural, da agricultura familiar, do turismo e outras atividades da matriz econômica. No aproveitamento dos resíduos também, esse colapso, na relação com as comunidades que não sabem quem procura. Por isso essa comissão teve um papel fundamental de ser a voz dessas pessoas aqui na Casa do Povo. Mas principalmente a lei leniente, de Mariana até Brumadinho, 3 anos e alguns meses, ninguém foi punido, nada foi feito. Criaram uma fundação que se dizia Renova e que o povo da região fala até de uma maneira, uma chacota, que virou uma fundação, enrola, porque enrolou todo mundo, os municípios não receberam recursos, as famílias, os pescadores e nem os agricultores familiares. Então, por isso, nós hoje temos um sentimento do dever cumprido até aqui. A nossa comissão construiu 9 projetos, que não são projetos do governo, não são projetos dos deputados, não são projetos da situação nem da oposição, são projetos para o Brasil. E qual que é a diferença? Porque de Mariana até Brumadinho, nenhuma proposição foi apreciada nessa casa. E agora nós já construímos essas 9 proposições e nelas nós garantimos avanços importantes. Eu quero agradecer aqui o líder do governo, agradecer os colegas parlamentares que nos ajudaram a aprovar esses projetos. Eu sempre costumo afirmar que o futuro nós temos 2 opções: ou construímos o futuro que nós queremos viver, ou viveremos eternamente no futuro criado pelos outros. E hoje nós vivemos o futuro que é o presente hoje da mineração, que outras pessoas criaram para nós. Que já está claro que esse futuro não deu certo. Está claro que esse futuro prejudica e ceifa a vida, e especialmente depreda o meio ambiente. E nós queremos a mineração, e por isso a mineração responsável e sustentável. Por isso nós queremos também que os outros projetos que não foram aprovados nessa casa sejam apreciados rapidamente. O primeiro projeto apreciado aqui, relatado pelo deputado André Janones, que altera a lei de crimes ambientais. É o projeto que tipificou um novo crime no Brasil, o crime do ecocídio, a quem der causa a desastre ambiental com destruição significativa do meio ambiente, especialmente da vida. Penalizar também quem causa rompimento de barragens. É um ponto fundamental, já que em Mariana ninguém foi punido porque romper barragem não é crime, parece. Penalizar também quem apresentar documentação falsa, já que há fortes suspeitas de que muitos laudos foram apresentados de forma irregular e está sendo apurado pelos órgãos de apuração. E também atualizar as multas. As multas é brincadeira, a multa hoje para quem rompe uma barragem. E para se ter uma ideia, você que está nos assistindo, um agricultor familiar com um hectare de irrigação, de fruticultura, ele é submetido aos mesmos rigores que é submetido a uma mineradora de grande porte aqui no país. E o segundo projeto
que institui a Política Nacional dos Direitos das Populações Atingidas. E eu que sou lá da barranca do Rio Paranaíba, do Rio Grande, quantas terras férteis foram inundadas pelas barragens hidrelétricas, que são importantes, gera energia limpa, mas é preciso ter na lei o que esses agricultores terão, qual que é a nova terra que eles terão, como serão indenizados, garantir esses direitos e, principalmente, também estabelecer regras de responsabilidade, não do Estado, mas do empreendedor que está implantando ali aquele empreendimento. O outro projeto aprovado, o terceiro dos 4 projetos, para incluir a prevenção a desastres por ação humana, porque é fundamental nós sabermos que a política da defesa civil, eles são os nossos heróis, eles são chamados quando acontece o desastre, a tragédia. E nós estamos valorizando esses profissionais, esses heróis que nos ajudam em todos os momentos difíceis, mas especialmente, aqui eu quero reverenciá-los lá em Brumadinho. Nós estamos dando a eles também uma missão mais nobre ainda, que é da prevenção. E como se dará isso nessa nova lei? A prevenção, ela se dará quando os órgãos de licenciamento e fiscalização, quando vê qualquer anormalidade, imediatamente estarão comunicando a Defesa Civil. E principalmente, incluir e separar a falha humana do desastre ambiental. O desastre ambiental é quando acontece uma chuva forte, uma chuva de granizo, um vento forte, aí nós não temos controle. Eu sou engenheiro agrônomo da Emater de Minas Gerais, com muita honra, e aquele lá, amigo André, é um desastre por falha humana, falha de engenharia, falta de vergonha, falta de responsabilidade mesmo de quem construiu e quem monitora as barragens no Brasil. E também responsabilizar os empreendedores, já que o Estado tem o papel de fiscalizar. E o quarto projeto aprovado, que é da Política Nacional de Segurança de Barragens. Aí nós incluímos todas as estruturas que compõem ali o empreendimento, porque até então era só a barragem. E nós vimos que tem refeitório, tem escritório, tem oficina, que são estruturas fundamentais que também têm e estarão incluídas a partir da nossa lei na Política Nacional de Segurança de Barragem. E também proibir vir a lei, já que a Agência Nacional de Mineração, ela proibiu por uma portaria aquele tipo de construção de barragens a montante, que para nós somos da roça, você faz um aterro e vai acumulando os resíduos acima do aterro. Então, agora virou lei através da lei aprovada aqui, mudando a Política Nacional de Segurança de Barragens. E também mudando a relação promíscua entre as mineradoras e as empresas de monitoramento. E como que é a nova lei? A nova lei aprovada aqui, o Estado brasileiro, o governo federal, vai credenciar pessoas físicas e pessoas jurídicas com acervo técnico, com responsabilidade, e aí as mineradoras poderão acessar aquelas pessoas, porque o Estado vai acreditar, ou seja, dizer, essa empresa ela tem competência. E a partir daí, como é feito no sistema elétrico, a cada 3 anos será renovada essa nova empresa. Porque quem contrata, paga, manda. Por isso que hoje a relação entre as mineradoras e as empresas de monitoramento é promíscua. E também incluindo o plano de ação emergencial. Olha, gente, é fundamental. Se eu vou fazer qualquer construção de pequeno porte, eu já preciso saber que pode acontecer qualquer anormalidade naquela construção. Imagina uma barragem, que ali embaixo tem milhares de pessoas, tem uma bacia hidrográfica toda que pode ser impactada. Então, no plano de ação emergencial, nós incluímos a análise e avaliação de riscos, porque essa análise e avaliação de risco ela é fundamental. Também o cadastro da população, que está ali naquela bacia, naquele território, incluímos o conceito de bacia, porque o território é muito amplo, e a bacia nós sabemos que é onde a água, quando cai, ela escorre ali para aquele rio, para aquele determinado curso d'água. E também integrando o licenciamento ambiental, a lei da defesa civil, a Política Nacional de Segurança de Barragens, que são fundamentais. E antes de passar aos outros projetos que ainda estão tramitando nessa casa, porque esses que eu citei já foram para o Senado. Ontem nós já conversamos com o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que rapidamente nós queremos aprovar esses projetos lá no Senado e continuar a tramitação dos outros 4 projetos aqui e também da PEC. Mas quero conceder uma parte ao meu colega de comissão e lá de Minas Gerais, da Barranca do Paranaíba, deputado André Janones. Boa tarde, deputado Zé Silva. Boa tarde, senhor presidente. Eu faço uso da palavra nessa tarde, Zé, com muito orgulho, com muita satisfação, para te parabenizar pelo brilhante proposta com a aprovação por esse plenário dos projetos que, na minha visão, se seguidos à risca, impedem, sim, novos crimes como o Carvalho cometeu em Brumadinho e Mariana. Parabéns, deputado.
Obrigado ao deputado André Janones. Eu tenho afirmado, deputado, e aprendi, nós aprendemos na beira do rio Paranaíba, lá e do Rio Grande, que a política é boa, depende de quem faz. Por isso, eu quero, através de Vossa Excelência, registrar meus sinceros agradecimentos por ter aprendido muito. Disse até um poeta que aqui é comum a gente falar muito, mas a nossa comissão foi quase 90 horas de escutatória. Você, deputado Júlio Delgado, foi o relator desta comissão, deputado Aro, deputado Rogério, deputado Padre João, deputado Igor, e teria aqui citar o nome de todos, nós somos em 36. Estivemos no Pará, visitando uma mineração juntos, estivemos em Goiás, nosso vizinho estado das Minas Gerais, mas especialmente o que nos uniu foi primeiro o nosso senso de responsabilidade e de solidariedade para dar essa resposta rápida, porque do Brasil colônia até Brumadinho nós não queremos nunca mais. E aí eu quero dar prosseguimento aqui das proposições que nós construímos juntos. O outro projeto que ainda está tramitado nessa casa é o projeto que altera as atribuições do licenciamento ambiental. Aqui nós partimos do pressuposto de outros países, como a Alemanha, como a África do Sul, que os governos nacionais que licenciam os empreendimentos minerários. E também é feito assim aqui no Brasil com o setor elétrico, quando as usinas hidrelétricas é o governo federal que define qual o órgão federal que vai licenciar. Então, com isso, esse é um projeto que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. O outro, ele é fundamental. Eu disse aqui que todas as atividades da economia brasileira, a construção civil, da infraestrutura, portos, aeroportos e do agronegócio, tanto o agronegócio familiar como o agronegócio de grande porte também estão submetidos às mesmas regras e à mesma lei do licenciamento ambiental das mineradoras. Por isso, está tramitando outro projeto aqui do licenciamento ambiental de uma maneira geral para todo o país e nós apresentamos o marco regulatório do licenciamento ambiental para a mineração, separando o agronegócio, separando daqueles agregados da construção civil, que é pedra, areia, brita, cascalho para as estradas, o pequeno garimpo. Esses nós estamos propondo e garantindo nessa proposição que tenha um licenciamento simplificado e também protegendo com análise de risco, porque talvez não é só o tamanho do empreendimento, só o seu porte, mas também a sua capacidade de risco, especialmente de dano que ela pode causar para o meio ambiente e também a vida. E tem também, nós estamos propondo a criação do Fundo de Emergência e Sustentabilidade da Mineração no Brasil. Veja bem, esse fundo é só para a mineração. E nós estivemos com o governador de Goiás e ele nos mostrou uma situação muito crítica, uma área lá de quase 500 hectares, a mineradora explorou as riquezas do nosso querido Goiás, sumiu para outro país e ficou aquela cratera, com bichos, insetos, e não sabe de quem é a responsabilidade. Por isso, esse fundo, 40% é para emergência, se acontecer um desastre, qualquer outro ponto de emergência. E 60% é assim que começar uma atividade minerária, imediatamente já começar a pesquisa da Embrapa, a extensão rural e assistência técnica, das universidades, dos institutos de pesquisa, para que, paralelamente à mineração, já saiba como é que vai recompor, qual a vegetação, qual a atividade integrada com a agricultura, com o turismo, com o comércio, com o artesanato, com a cultura, para diversificarmos e garantirmos que a minerodependência se reduza cada vez mais. Porque nós sabemos que a mineração ela é finita e as potencialidades do nosso Brasil são inúmeras. E por isso é fundamental criar esse fundo para a sustentabilidade e emergência para a mineração, deixando bem claro que esse fundo não é para outras atividades da nossa pauta econômica. E depois é um tema muito precioso, especialmente para o Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que é uma proposta de emenda constitucional para mudar o sistema tributário brasileiro, para retirar a Lei Candir da mineração. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, a Lei Candir ela é de 97 e ela garante que nas exportações das commodities, da mineração, do agronegócio, para dar competitividade aos nossos produtos, nós garantimos através dessa lei que não há cobrança de ICMS. Só que o ICMS ele é um tributo do Estado. Sendo um tributo do Estado, o governo federal ficou de compensar os nossos estados. E olha que Minas Gerais já tem 100 bi para receber que o governo federal não compensou. Mas aqui, o que nós queremos deixar é a diferença do agronegócio da mineração. O agronegócio, o agricultor, tem uma fábrica a céu aberto, tem que preparar o solo, plantar, cuidar das plantas, irrigar.
e depois colher para vender. A mineração não, a riqueza está ali no nosso subsolo, é de toda a população brasileira. Por isso, essa proposta dessa emenda constitucional, que é um dos temas que vai ser acalorados aqui nesta casa, os debates, mas nós, com a mesma serenidade, viu, André, dos mineiros, queremos permear fazendo esse debate forte, fazer das nossas diferenças, dos nossos pontos de vista, as convergências que nos possibilitou aprovar esses 4 projetos aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, essa proposta de emenda constitucional, que já está protocolada, já está tramitando, é a PEC 90 de 2019, nós queremos retirar a Lei Candir dos minerais, da mineração. Porque isso nós sabemos que vai garantir mais arrecadação para os estados. E já que é uma riqueza que está no solo, nós temos certeza que não vai reduzir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. E aí, caminhando já para o encerramento, eu quero aqui, mais uma vez, dizer a cada um dos brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo e nos ouvindo. Essa comissão cumpriu o seu papel de dar voz, de garantir que de Mariana Brumadinho nunca mais aconteça, mas que de Brumadinho, com horizonte bonito para frente, esperançoso da mineração, que o meu estado leve inclusive no seu nome, seja uma mineração sustentável, responsável. Aqueles que falaram para vocês que colocar regras duras, fortes, para que inicie um processo de mineração, que colocam a alíquota para ter um fundo de pesquisa das universidades, da Embrapa e dos institutos de pesquisa, para desenvolver novas atividades econômicas, diversificar a matriz econômica para não acontecer o que aconteceu em muitos lugares do Brasil, que quando exaure ali, termina a exploração minerária, a mineradora vai embora e fica aquele passivo para o cidadão comum, para os governos municipais, estaduais e federal para pagar a conta. Portanto, quero encerrar dizendo que nós cumprimos nosso papel até aqui, mas não vamos abaixar a nossa guarda para aprovar essas novas proposições, as 5 outras proposições que estão aqui na Câmara dos Deputados. E dizer que Brumadinho e Mariana nunca mais. Uma nova mineração responsável e sustentável para Minas e para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de ocupar a tribuna dessa casa, de ter colegas valorosos nessa comissão, colegas de partidos que debatemos aqui as nossas diferenças de ponto de vista no plenário, mas que ao final valeu a convergência, valeu a solidariedade, valeu o senso de justiça. E que a voz dos não encontrados até agora seja também como as mineradoras, que vai até o centro da terra para buscar nossas riquezas, que eles vá até o centro da terra até achar o último irmão e cidadão nosso que perderam a sua vida nesse crime, nesse desastre de Brumadinho. Muito obrigado.